Olha, a última vez que eu participei, eu que fiz, né, Claudinho? Acho que agora não sou eu, não. E que o Alexandre não estava, hein? Né? Foi na aula Na que ele última não aula? estava. É, Na não penúltima. estava. Na penúltima não estava. É. Mas eu fiz Então, na eu já- última. Eu fiz na última, então Fez quem na fala não Ah, pode então, ó, repetir. quem é hoje, ó. Leonel. Vai ser eu. Não, mas não pode fugir a regra. Faltou a aula, tem que fazer a prece. Ou se o Claudinho também quiser já emendar a abertura com o encerramento, a gente deixa Eu pro só faço Claudinho. abertura, então agora encerramento é com vocês. Tá na regra. Tá na regra também. Quem faz abertura não pode fazer encerramento. Então... Ah, é? Nossa, muita regra, hein? Ai. Ai. Então vamos lá, nosso capítulo 7, socorro espiritual. Então, antes da gente chegar aí na primeira questão, Tem muita água passando embaixo da ponte. tem bastante coisa interessante aqui. É. Então, aí no capítulo anterior, né? Eles estavam lá acabando de sair lá da casa do rapaz lá, né? Uhum. Tava lá no... Tava lá com a esposa, né? A esposa quase uma santa mesmo, né? É. Uhum. Aí eles fazem o atendimento lá e vão para a rua, né? Aí aqui na primeira página, aqui na página 73, aí ele já coloca, né? Após saírem, como a esposa ela fazia prece diariamente, então ela conseguiu manter uma barreira fluídica, né? Dentro da casa, que os companheiros do rapaz lá não conseguiam, né? Furar essa barreira. Aí ele fala que as entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Então eles ficavam ali, fazendo plantão, né? Esperando. Ou uma brechinha para eles entrar, ou a hora que o rapaz saísse de novo, né? Na manhã seguinte, estavam lá a postos. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. Olha bem, hein? Você falou quanto que é a população, Cláudio? É 3 vezes mais, 10 vezes mais do que... Diz, né? Não sei se existe IBGE lá do plano espiritual, né? Mas o que se diz é que a população... a população lá do outro lado é cerca de 4 vezes o que tem aqui. Eita! 7 bi, o mundo hoje está com 7 bi, não tá? Então, nós estamos em torno de 7 bilhões, então lá do outro lado tem 28 bilhões. Nossa, é isso aí. Gente, né? É um tal de dar esbarrão aí nos irmãozinhos, né? Só que... Sim. E o que ele fala aqui é interessante, a maioria de natureza inferior, hein? Trajava roupa escura, mas de espaço em espaço, éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviços cuja importância se adivinhava. A gente não está no mundo, vamos dizer assim, um mundo elevado, né? A gente não está no mundo evoluído. Estamos no mundo de provas e expiações. Aqui como se fosse uma cadeia, como se fosse um presídio. Então, natural que a maioria dos espíritos aqui são de natureza inferior, né? E achei engraçado que ele fala assim, trajava roupa escura. Roupa escura, E aí tinha esses grupos luminosos, né, que devia se destacar no meio daquela multidão de roupa escura, né? E esses grupos luminosos, quem seriam esses grupos luminosos? Que passavam células em serviço? Um deles a gente vai ter noção quem é um pouquinho mais à frente aí, né? São grupos socorristas, né? Sim. Aquele grupo do Francisco, ele vai falar aí na frente, né? O grupo do... É isso aí.
Chama o resgate. O que ajudou... É o famoso resgate, né? O que ajudou o Alexandre, que ele deu uma chamada lá para um help, pediu... Só que lá não precisa ligar 193, né? Lá é mental. Isso é que é legal, Aí, sempre que fazeres urgentes. Aí, nesse parágrafo aí, que eu achei que é o que responde a questão número 3, né? Então, eles colocaram a questão número 3 um pouco mais lá para frente, mas eu acredito que a questão número 3 é mais aplicável a esse parágrafo aqui que ele fala. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta. Porque a questão 3, porque a numeração das questões segue o próprio texto, né? E aqui, eu acho que quem elaborou a questão aqui, eu acho que comeu bola aqui, né? Porque, na verdade, lá para frente, que ele acha que é a questão número 3, na verdade não é. Está abordando uma outra. Fala um pouquinho sobre a noite, mas não está exatamente respondendo a questão número 3 que eles colocaram. Porque aqui ele fala assim, a questão número 3, por que o período noturno é mais favorável aos trabalhos de socorro aos irmãos necessitados na esfera carnal. E aí, nesse parágrafo aqui, ele fala... Ele responde. E na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Aonde? Onde está isso? É o segundo parágrafo da página 74. Há sempre que fazeres urgentes. No auxílio noturno, nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor. Mas eu encontrei. Ô, Alexandre, seu microfone está pipocando, hein? Seu microfone? Está pipocando. Deu um chute aí. Funcione. Funcionou? Parece que sim. Acho que voltou. Agora sim. Vou pegar uma marreta lá fora e vou resolver o problema. Então, na página 81, faz uma menção também essa questão de trabalhos à noite, né? Sim. Isso, também achei. Os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar fornece a criação de qualquer espécie de boas ou más. Então, só que aí ele está falando criações mentais. E a questão número 3, ele pergunta por que o período noturno é mais favorável aos trabalhos de socorro. Então, eu acho que quem elaborou a questão, na verdade, confundiu as coisas, porque, na verdade, a questão número 3 não está na página 81, está aqui nessa página 74. O segundo parágrafo aí, né? Porque ele fala aqui, há sempre que fazer os urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos de crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Eu acho que faz mais sentido realmente aqui. Mais específico para a pergunta. O que eu acho interessante aqui depois a gente aborda mais para frente a questão lá da página 81, que é uma outra coisa, também tem a ver com o raio solar, mas é num outro aspecto, né? Mas aqui eu achei interessante que, assim, se a gente perceber, os trabalhos nos centros espíritas quase sempre é à noite. É isso. E quase sempre é na câmara escura. Sim. Por quê? Pelo que eu sei, isso é uma coisa que já há muitos anos já tinha sido abordado, é que o raio solar, como ele fala aqui, os raios desintegram certos recursos de nossa cooperação. Então, pelo que dá a entender, eles têm determinados recursos que eles utilizam que o raio solar, ele acaba atrapalhando. Então, precisa ser à noite.
Então, o Sol, ele é tão poderoso que ele realmente é capaz de modificar certos recursos magnéticos que eles devem utilizar lá e que é necessário fazer à noite. Eu achei interessante isso. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Fica a dica, né? Quem não gosta de trabalhar à noite, vai se preparando. Aí um pouquinho mais para frente, aí ele encontra a tal da irmã Justina, né? Isso. A irmã Justina tá lá com um filho dela lá meio complicado, né? Sim. Que é o que vai ser objeto do atendimento um pouquinho mais para frente. Foi pedir socorro a ele, né? Alexandre, tem necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que interrompia. Adivinha o que se passa? Quando o visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados. Apesar do bom coração, e hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Ou seja, ele estava à beira de ter um derrame, né, cerebral. Sim. Por causa das suas próprias criações mentais. Quando eu li isso, eu fiquei preocupada, viu? Entendi que eu deito, mas é tão preocupado com tanta coisa que eu falo que a hora vai fundir o cérebro aqui. Pra bater pino. Na hora que eu li isso aqui, me deu até um choque, sabe? Mas a pergunta que não quer calar, eu fiquei em dúvida, a Justina está viva ou está desencarnada? Se está viva, ela está. Viva ela está, desencarnada também. Bom, aí sim. Gostei. Viva desencarnada. Certo. Viva desencarnada. Aí ela não está encarnada. Está desencarnada. Está desencarnada. Aí, esse trecho aqui é importantíssimo a gente refletir, porque como a gente viu um pouquinho mais para frente, depois a gente vai ver de novo aqui, na página 81, a Lua, ela tem um efeito magnético. Pode, se a gente tiver esses pensamentos de preocupação, a gente pode causar dano ao nosso próprio corpo físico. Porque a noite, ela acaba potencializando esse tipo de pensamento. Então, a gente não pode ficar indo dormir preocupado. A gente tem que procurar fazer um esforço, assim, o que a gente não resolveu naquele dia, já era. Deixa para o dia seguinte, deixa para pensar no dia seguinte. Vamos dormir nos torturando mentalmente pelas coisas que não deram certo naquele dia, ou que você não conseguiu resolver, não conseguiu fazer. Inclusive, aí mais na frente, ele, se não me engano, ele fala dessas preocupações que a gente leva para a cama à noite, elas produzem efeitos circulatórios aí bastante danosos, vamos dizer. Isso que eu entendi, né? Mais para frente ele vai mencionar isso. Eu acho que uma coisa está ligada à outra, vamos dizer, né? Pelo que eu vi mais para frente, ele fala que tem 70 anos, né? Isso. Então, quer dizer, já estava com o organismo provavelmente já fragilizado, né? Sim.
Então, se ele continuasse com aquelas formas de pensamento ali, ele poderia realmente causar um derrame cerebral e ele viria a desencarnar, dependendo do caso, até antes do tempo que ele deveria, né? Uhum. Sem contar, quando você começa com muita preocupação, você acaba tendo insônia, né? É fatal, uma coisa puxa a outra. Isso é verdade, isso é verdade. A pessoa nem dorme, né? O cara... isso já aconteceu comigo. Acontece com qualquer um, né? Você está com aquela preocupação e aquela coisa para resolver, e que, como é que eu vou fazer isso? O cara não consegue nem dormir. Eu tento falar assim para mim, eu vou poder resolver alguma coisa agora, né? Eu não vou, então tem que ser mais racional, né? É o caminho. Durma, esquece as coisas. Agora, eu achei interessante no texto seguinte aqui, mais uma vez, alguém pedindo mais tempo para uma pessoa aqui na crosta, né? Nós já vimos em vários capítulos aí casos como esse, né? E aqui a mãe pedindo por mais 2 meses aqui na Terra. Interessante isso, né? A gente chegou a ver isso lá no Obreiros, né? Sim, aquela senhora, né, que tinha que ficar lá na... no Obreiros da Vida Eterna tinha aquela senhora lá que o neto, né, pediu que a avó não morresse, né? Eles deram um tempo a mais para a mulher. Uhum. Até lá tem pistolão, viu? Se tiver um conhecimentozinho, você acaba conseguindo. Se você for o cara assim, era bem cotado. Era bem cotado. Assim ali com os homens, né? Assim com os homens. Mas como falava lá no próprio Obreiros, né? Você tem que ter realmente créditos suficientes para conseguir pedir isso. Isso é merecimento. Não é para qualquer um. Como dizia aquele cara do Chico lá da escolinha, me convença, né? O cara fala para ele, me convença que você tem que ficar mais um tempo aí. E ainda lembrei o seguinte, eu cheguei a já ler uma matéria jornalística que fala assim, quando você dorme, o cérebro ele faz o tipo de uma operação limpeza na sua cabeça, no seu cérebro. Então, faz tipo uma faxina. Então, todas aquelas toxinas que você, vamos dizer assim, criou durante o dia, o cérebro ele vai limpando isso. E aí, no dia seguinte, quando você acorda, vamos dizer assim, o seu cérebro está higienizado. E se você não dorme, isso não acontece. Então, se você vai dormir com preocupação e você fica com insônia, na manhã seguinte você vai acordar, não, você vai levantar pior ainda do que você estava. Acho que tira os arquivos temporários, né? Igual o Windows. Sim. Não passa o antivírus lá, tá lascado, né? Tira os arquivos temporários. Como diz um amigo meu, formatou, mas sobreviveu, né? Deu uma formatada no cérebro lá. Pronto. E aí a falta de sono faz muito mal para a saúde, né? Para vários órgãos, estrutura tudo. O dia seguinte parece que você está carregando um trator nas costas. O dia seguinte é terrível. Eu tenho um amigo que tem insônia, ele foi no médico. O médico passou um remédio para ele conseguir dormir. Aí falou, doutor, mas esse remédio não tem efeitos colaterais, não vai fazer mal? Ele falou, meu amigo, não tem nada que faça mais mal ao seu organismo do que você não dormir. Não dormir. Eu penso igual, é melhor você tá tomar um remédio e dormir do que não dormir. Exatamente. Aí mais para frente ele fala assim, Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na Terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele indiretamente a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Então a mãe, né, desencarnada, pedindo um tempinho a mais para o filho, né? Mais uma vez, mais uma mãe, né? Mais uma mãe, né? Eu acabei de pensar nisso, como mãe não se desliga mesmo, né? Assim, não vai se desligar, mas ainda lá, ainda querendo ajudar, né? De jeito nenhum. Por pior que seja a criatura, viu?
É, isso mesmo. Pior que seja, mas é verdade, mãe é mãe. Filho não tem defeito, né? Filho não tem defeito. Não tem. Aí mais para frente fala assim, Antônio me parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do arteriosclerótico adiantado. Uhum. Ou seja, já estava com as veias tudo entupida, né? Uhum. Endurecido e entupida. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada junto ao corpo imóvel, a respirar dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Ou seja, daqui a pouquinho, demorasse um pouquinho mais, tinha um derrame e aí já era. Por isso que ele fala lá atrás, a caminho, né? Não temos um segundo a perder. Já estava... Eu vou só compartilhar aqui uma matériazinha. Manda. Estão vendo aí? Sim. Pensamento agente modulador. Esse é do livro O Perispírito e Suas Modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Esse livro não é aquele que você mostrou nos cursos passados aí, lembra? Sim. Sim. Tem PDF também. Eu não lembro se eu mandei para vocês, mas se não tiver mandado, é só me avisar que eu mando. Tá. Então, aqui, nesse capítulo 27, ele fala assim, pensamento agente modelador. Então, ele coloca assim, comandando o cérebro está a mente, manancial dos nossos pensamentos. Quando a mente lança um pensamento no ar, materializa uma onda de natureza sutilíssima, cujo comprimento e vitalidade dependem da potência mental, da constância no pensar. Essa onda pode ser captada por uma outra estação mental quando lhe sintonize, mantendo-se ambas em comunhão, absorvendo e fazendo-se absorver, em troca de ideias geradoras de sombras ou luminosidade, conforme seja o teor da mensagem intercambiada. Aí está aqui um trecho que eu destaquei. O pensamento possui propriedade de modelar formas e imagens, sendo estas efêmeras ou duradouras, a depender das energias que as alimentem. Vibrando nos acordes do amor, ilumina o perispírito, dando-lhe leveza, fazendo com que tais energias dele se volatizem, sem deixar qualquer nódoa ou mancha prejudicial. No sentido oposto, detendo-se no ódio, nas energias hostis que o alimentam, deixam resíduos indesejáveis, fuligem cáustica no tecido perispiritual, cuja drenagem geralmente se faz através do corpo físico, em formas patogênicas diversas. O corpo físico, funcionando qual aspirador ou mata-borrão para os fluidos densos acumulados no perispírito, atrai para si as mazelas resultantes do descontrole do espírito. Grande é a responsabilidade com o nosso pensar. O pensamento, sempre antecedendo a ação, nos indica ser o seu controle uma regra áurea para boas construções. Quando são selecionados e sintonizados com o bem, agem como bisturis removendo os hematomas perispirituais em cirurgias plásticas modeladoras. Ou seja, o nosso corpo físico ele é um aspirador, é um mata-borrão para esses fluidos que nós emitimos ao pensar. No caso dele aqui, provavelmente aqueles pensamentos que ele estava emitindo, ele estava jogando tudo pro corpo físico dele. E aí ele estava já a ponto de ter um derrame. Sim. Né? E aí acabar provocando até um desencarne
prematuro. E não deveria acontecer. Então é importante o nosso pensamento, não só no dia a dia, mas principalmente antes de dormir, a gente não ficar levando preocupações, né, para dormir, porque senão a gente acaba complicando nossa saúde, né? Mesmo. Depois você manda um PDF, então, para... Eu vou pôr lá no grupo. Põe no grupo, né? Interessante aí o capítulo do pensamento, sobre o pensamento. Meu amigo, aqui é um dia de cada vez, né? Acho que nós estamos no planeta errado. O que não falta como é que é? Ajude minha evolução espiritual, não me irrite. Acho que é o contrário, né? Ajude minha evolução espiritual, me irrite, que aí você... Aí o Francisco já escreveu lá, tá vendo? Já começou. Não é fácil, não. Mas vamos que vamos, né? Vamos tocando. Vamos em frente. Aí o Alexandre chega lá, né, na casa, então eles vão lá para socorrer o filho da mulher lá, da Justina. Pede a colaboração dele. Aí o Alexandre chega, né? Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. Uhum. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Estou na página 76. Uhum. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elemento de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Pois é. O interpelado não respondeu. Eu observei que Antônio compreendera a advertência, né? Colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Aí ele praticamente fez lá um passe, né? Uhum. Passe magnético no cidadão lá, né? Complicadas operações magnéticas. Aí ele fez o contato, né? Ele ligou lá no 93 mental. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Aí Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de 1 minuto. Ó, rápido, hein? Ô, louco, hein? Pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs penetrou o recinto doméstico. Muito mais rápido que você ligar para a polícia. Você ligar para a polícia é meia hora. 90. Se vier, né? Meia hora? Você está otimista. SAMU, então. Putz. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados. Então, como o cara que estava sendo atendido, ele era encarnado, só aquela operação magnética do plano espiritual não seria suficiente. Ele precisava de um magnetismo mais pesado, como a gente viu, né, anteriormente, que na maioria das vezes até espíritos, né, que já estão desencarnados, mas tão materializados que eles precisam de fluidos de encarnados, porque eles precisam de coisa realmente pesada. É isso aí. Aí vai entrar o Afonso esse ano aí. Aí, conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Também tem essa, não pode ser qualquer um. Exatamente. Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto irei buscá-lo, nosso grupo auxiliará na sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética por meio da prece. Olha a oração de novo aí. Aí entra a pergunta 1, né?
É a pergunta número 1. Por que as netas de Dona Justina não puderam auxiliar na doação de fluidos? Uhum. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa. Se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos. Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A mãe inquieta afastou-se, enxugando os olhos. Quer dizer, elas não estavam preparadas, né? Sim. As netas não, né? Não. Sutilmente, o Alexandre deu um chega para lá nas netas. Estão muito desequilibradas. Sutilmente falou, ó, suas netas não dá nada, elas estão tudo meio doida. É bom ajudar suas netas também, porque elas não estão bem, não. Porque um pouquinho mais para frente a gente vai ver, elas estavam provavelmente realmente preocupadas com o estado, né, do pai. Sim. Então elas não tinham realmente um equilíbrio, uma serenidade capaz de ajudar, elas iriam complicar, né? Como ele coloca aqui, é preciso muito critério na escolha do doador de fluidos, precisa ser uma pessoa realmente que possa emitir fluidos, que vai serenizar, vai auxiliar. As netas, naquele momento, elas iriam emitir fluidos que iriam desequilibrar mais ainda ele, né? Porque elas estavam realmente num estado de preocupação que elas não iriam poder ajudar, né? Sim. Ele fala aqui, né, que mais uma vez ele precisa ficar mais alguns dias na crosta, né? Sim. Antônia é viúva há 20 anos. Está nas vésperas de vir ter conosco. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. Nos capítulos seguintes, pelo que eu me lembro de ter lido anteriormente, acho que nos capítulos seguintes vai explicar qual que eram essas preocupações dele. Não me lembro, assim, recordo exatamente o que é, mas parece que depois é explicado o que é que estava acontecendo. Os capítulos seguintes, você disse? Aguardem cenas dos próximos capítulos. Eu já estou curiosa para saber quais nesse problema. Não deu spoiler. Aí o André Luiz já começa, né? Verdadeiro mundo de interrogações assomava-me o cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos, em face da tarefa para a qual fomos chamados, resolvi silenciar. Mas não adianta, o Alexandre vai lá e lê o que ele está pensando. Sim. Um pouquinho antes ele explica, né? Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Porque imagino que os raios solares, ele pode dissipar essas formas, pensamentos negativas, mas, por outro lado, também ele atrapalha quem trabalha com isso em auxílio, né? Então, precisa ser à noite mesmo isso daí. E a gente viu, né, nos capítulos anteriores, até nos mensageiros mesmo, quando eles vão até a casa lá da Dona Isabel lá, é à noite que eles vão. Sim. E toda vez que eles se preparam para algum trabalho lá na casa, era sempre à noite. Nunca era durante o dia. É verdade. E também tem o fato de que à noite, quem é desencarnado, né, vai dormir, então ele se desliga do corpo se precisar, né, auxílio de alguém que está encarnado, é mais fácil à noite do que durante o dia. Durante o dia está todo mundo, né, trabalhando, todo mundo precisa sobreviver no mundo também, né? Sim, pagar É verdade.
Verdade. Pagar os boletos. Como diz um amigo meu, é inútil brigar com os boletos, né? Eles sempre vencem. Sim. Sempre vence. Como vi no meme também, a vida é tranquila, o que estraga são os boletos. Verdade. Boletos realmente são difíceis de brigar contra. Aí já vem a pergunta 2 aí, né? Em seguida. É 2, né? Qual foi o procedimento que Alexandre utilizou quando Afonso, o doador encarnado de fluidos, chegou à casa do filho de Dona Justina? Afonso, não temos um segundo a perder. Coloquem ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. O interpelado não pestanejou. Deu-me a impressão de um veterano em semelhante serviço de assistência. Parecia sumamente despreocupado com todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos, nos casos extremos de transfusão de sangue, via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio já moribundo. Foi isso que ele fez, né? Sim. A qualidade de discípulo acentuando as minhas faculdades de análise junto de precisa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava sobre verificava sob forte assombro que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Depois de um quarto de hora, segundo os meus cálculos de tempo, estava finda a laboriosa intervenção magnética e Alexandre, chamando a velhinha, acentuou. E daí ele chamou a mãe, né? Aqui você vê que é interessante quando ele coloca assim, sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, ou seja, ele já estava em franco processo de desencarne. O perispírito dele já estava se desligando do corpo físico. Sim. E aí, quando o Afonso, ele transmite, né, esses fluidos mais materializados, né, que estava precisando naquele momento, o Alexandre ele consegue fazer com que o perispírito, que já estava se descolando, ele voltasse a integrar o corpo físico, né, do doente aí, do pré-desencarnante aí. Sim. De novo no processo de reajustamento, célula por célula. Não já pensou? Sim. Que coisa. É porque o processo de fusão, né, o perispírito ele tem um processo de fusão com o corpo físico. Ele está ali perfeitamente ajustado, célula por célula. Então, tradicionalmente, assim, o que se coloca é que quando você vai já envelhecendo, uma certa idade, quando está se aproximando do seu, vamos dizer assim, do seu plano de desencarne,
essa integração do perispírito com o corpo físico, ele já vai lentamente, aos poucos, ele já vai se desfundindo do corpo físico. Uhum. No caso dele aqui, parece-me que isso tinha sido acelerado por ele próprio, né? Sim. Com a forma de pensamento dele, ele acabou acelerando o processo. E o Alexandre alerta que essa questão dos 150 dias pode não ser 150, né? Vai depender, como ele fala aqui, da autocorrigenda, ou seja, ele mudar a maneira de encarar a vida, né? Sim. Para dormir, senão ele vai embora antes. Uhum. Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência na Terra. Isso. Os reparos desse instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação. Então, aqui que eu me lembro de ter lido, justamente aqui, ó. Justamente à noite, por causa desses processos circulatórios que se complicam à noite, né? Sim. Ações excessivas, normalmente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas de repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. É justamente isso que eu tinha. Sim. É justamente à noite que junto com o pensamento ruim, pode trazer dano. Porque, como a gente viu na obra lá do Luiz Gonzaga Pinheiro, né? O perispírito e suas modelações. O nosso pensamento, ele é plástico, então ele forma, né? O nosso pensamento, ele cria. Então, se a gente está criando formas, pensamentos, como ele fala aqui, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso para a criação de fantasmas cruéis. Então, a gente fica criando. Muitas vezes a gente até se preocupa demais com coisa que nem vai acontecer. Exatamente. Né? Sofre por antecipação, né? Isso é famoso. Exatamente. Como diz lá o filósofo, não me lembro se é o Sêneca, eu acho que é o Sêneca, ele fala que quem sofre por antecipação sofre 2 vezes. Então a gente não tem que ficar antecipando as coisas que vão acontecer, porque a gente não sabe se vai acontecer de repente, e se não acontece. Você sofreu por algo que nem aconteceu. Então, se a gente não tivesse a disciplina de pensamento, ainda mais à noite, que essa forma de pensamento acaba sendo potencializada, a gente acaba criando problema para nós mesmos. É verdade. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo. E vi então o inesperado. Aí ele acorda, né, naquele momento, aí ele começa a gritar, né? Socorro, socorro. Eu morro, eu morro. Aí algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas, e eram as netas dele, né? As netas, as filhas dele, né? As filhas estavam no quarto ao lado lá, As netas da Justina e as filhas dele, né? Aí a gente vê o porquê que elas não podiam fazer a adoção dos fluidos. Elas também estavam afetadas, né? Pelo momento que o pai estava vivendo, né? Exatamente. Aí estou morrendo, clamava o enfermo em voz pungente. Chame o médico. Mas o que sente, papai? Sinto-me morrer. Tenho cabeça tonta, capaz de raciocinar. Aí foi o rebuliço ali, né? O povo devia estar lá, saiu lá correndo para chamar o médico. Ou para ligar, né?
Aí eu achei interessante ele falar assim: Alexandre solicitou ao irmão Francisco que fornecesse instruções a Afonso para que regressasse ao lar. Depois da providência, dispôs a retirar e disse-me sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Então, o André Luiz estava ali até também impactado, né, pelo reboliço ali, né? E o Alexandre, né, calmo, sereno, tranquilo. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Não tem mais o que fazer. Já fizemos nosso trabalho, agora vamos embora. Vamos. O doente semilúcido prosseguiu inquieto, enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando devotada e humilde. Na via pública, pedi ao instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável como sempre, atendeu meus desejos. Nossa pequena expedição esclareceu o chefe de agrupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais. É uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Aquele grupo luminoso, naquele grupo cheio de luz que passava lá, né? Ele era um desses grupos, né? Isso. Que trabalhava lá para ir socorrer os encarnados. Você vê o trabalho que a gente dá para esse pessoal, né? Ele trabalhava lá no nosso lar, né? O seu núcleo, perguntei. Procede da nossa colônia? Sim. E temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores do nosso lar. O próximo parágrafo aí que seria da pergunta 3, mas... seria a terceira questão, né? Porque o período noturno é mais favorável aos trabalhos de socorro aos irmãos necessitados na esfera carnal. Aí nesse próximo aí ele fala a respeito aí dos raios solares, né? Os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou mais. Em vista disso, nosso esforço é de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão da nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem aprender ou discriminar nosso auxílio. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Quer dizer, eles trabalham, mas tem uma retaguarda lá, né? Sim. Eu imagino que haja sempre alguém acima e assim vai, né? Até chegar a Deus, né? Você não está só. Na esfera crística. Aí logo em seguida, eu acho que já é a pergunta 4, né? Sim. Qual o valor de ajudar sem esperar recompensa? Isso. Eu mandei um videozinho hoje sobre isso, não sei se vocês viram lá, do cara explicando a ocitocina, quando você tem uma atitude sem esperar retorno. Você é inundado pelo hormônio que a mãe é inundada quando nasce a criança, né? Isso. E aí a pessoa que é atendida também, e quem está observando também, um negócio interessante aquilo ali. Eu não cheguei a ver, não. Mas deve ser interessante. Interessante, eu vi, sim. A química que passa no seu organismo quando você faz alguma coisa sem interesse. É o que eles falam que é o que dá, assim, uma satisfação à pessoa, né? Coisa assim. Exato. Tanto quem faz, como quem recebe, como quem está vendo.
como é que ele fala? E talvez, porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações, ainda incapacitadas para nolos dar, constitui a exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessado no reconhecimento ou na compensação quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. Tá bom para você? São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo minhas reflexões íntimas. São muitos os irmãos afins que se refinem depois da morte do corpo, que se reúnem depois da morte do corpo, em tarefa de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Pior que é mesmo. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo, cristalizando, e do amor próprio excessivo. Cristalizado, aliás, e do amor próprio excessivo. Então é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que palidamente, embora perceba a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. Ou seja, você quando vai para o outro lado, você vai um pouquinho melhor, né? Pelo Ninguém menos vira santo, né? Ninguém vira santo. Não. Pelo menos a pessoa se sensibiliza mais. Isso é uma verdade, né? O cara no leito de morte, né? Você já viu muita gente no leito de morte ali na hora da passagem, o cara, por pior que seja, muitas vezes, o cara fica ali no estado letárgico e de, assim, quase que, um estado de paz, vamos dizer, entre aspas aí, né? Sabe-se lá a vida que levou, né? Mas muita gente se rende a muitas coisas, né? E passou a vida inteira, né? Se negando ou fazendo isso e aquilo. E naquele instante, né? Na hora H, o cara se rende. Por isso que tem aquela psicologia de rede social, né? Que fala assim, viva todos os dias como se fosse o último da sua vida. Ou seja, não seja tão egoísta, tão material, que a gente sabe que a única certeza da vida é a morte. Então, você vai cultivar inimizade, você vai criar
uma porção de encrencas para levar para o túmulo depois daí, ninguém sabe, como diz o materialista, ninguém sabe o que existe depois da morte, que é o que a maioria acredita. Então, vamos dizer assim, esses instantes da morte que a pessoa percebe, né, que existe alguma coisa lá do outro lado, é que faz com que a pessoa acabe tendo o coração mais mole, vamos dizer assim, né? Tem umas frases bem fortes nesse texto aí, né? Ele diz, na noite espessa da agonia começa a brilhar a aurora da vida eterna. Isso. E a dor que vai derrubando as paredes... pesadas, né? Pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo, né? Então, toda essa dor faz com que tudo isso se dissolva de uma forma ou de outra. Isso é bem característica mesmo da... No leito de morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Bem bacana isso. Um texto só a minha avó paterna, que nem no leito de morte não perdoou meu avô. tem casos, né? Toda regra tem exceção, né? Fazer o quê, né? Meu avô... O que será que seu avô aprontou, hein? Meu avô tinha 19 anos quando casou, minha avó tinha 15. Naquela época se casava muito cedo, né? 13. Meu avô teve um caso com a empregada, foi isso. Nossa! Eu já imaginava que era algo desse E aí... desse gênero, né? E aí, o que aconteceu? Depois, né, ele acabou se arrependendo, ele pediu perdão para minha avó. Minha avó, em vida, ela não perdoou de jeito nenhum. Os dois passaram a dormir, eles viveram mais de 60 anos juntos. Minha avó, mais de 30 anos, ela passou a dormir em quarto separado. Nossa! E não perdoou meu avô nem pedindo perdão de joelho, minha avó não perdoou. Naquela época não se falava em desquite, não existia isso, né? Uma vez que se assumiu ali o casamento, era... E no leito de morte da minha avó, isso quem conta é minha prima, no leito de morte da minha avó fez a minha prima prometer que não seria enterrada junto no mesmo túmulo que o meu avô. Nossa! Meu Deus do céu! E esses dois já estão se trombando lá em cima, hein? Vão voltar para tirar essa diferença. Dito e feito, né? Minha prima acabou não enterrando a minha avó no mesmo túmulo que o meu avô, né? Os outros primos, tudo ficaram revoltados. Falei, não, mas como que você não autoriza enterrar no mesmo... Tantos anos de casamento, né? Quem vê de fora, né? Aí minha prima falou, eu prometi, ela me fez prometer para ela que eu não enterraria junto com ele. Então eu tenho que cumprir, eu prometi, eu tenho que cumprir. Agora, imagina, se a gente faz uma promessa para a pessoa que está prestes a morrer, a gente tem que cumprir. Se a gente não cumpre, já viu, né? A gente pode ter problema depois, à noite, né? À noite. Agora você imagina como sua avó viveu amargurada, né? Sem perdoar o marido. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Só amargura, né? Tem aquela também do cara que tá morrendo lá no leito de morte. Meu amor, eu queria pedir perdão por tudo que eu fiz. Você me perdoa? Ela fala, perdoa. Agora fica quietinho pro veneno fazer efeito. Então... eu sinto que eu estou morrendo. Você me perdoa? Perdoa. Mas fica quietinho pro veneno fazer efeito. Macabro isso. Bom, é o contrário do veneno do Sócrates, né? Porque o Sócrates ele tomou a cicuta e aí o guarda falou, olha, se movimenta aí que aí o efeito é mais rápido. É um veneno diferente, né? É diferente. Ai. Aí a quinta questão aí, qual o sentido da agonia da morte no espírito do agonizante, segundo Francisco? É o último parágrafo aí. Quer que eu leia o último? Opa! Vai em frente. Lê o último aí, né? Isso.
Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e, em todos os lugares, há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Graças a Deus que isso. Pensei nisso. É o que eu sempre digo, né? Sempre tem uma luz, sempre tem uma saída, né? Porque aqui ele coloca assim, aqui no parágrafo anterior, coloca assim: o interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações incompreensíveis para os encarnados que nos cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Olha o trabalho de novo que a gente dá para o pessoal aí. Porque muitas vezes a pessoa foi extremamente materialista, a pessoa é apegada, a pessoa nunca deu bola para religião, para nada disso. Então aí quando chega a hora, muitos que não sabem, né, o que tem lá do outro lado, fica com medo. Né? Aí se apega à religião, se apega a uma porção de símbolos, né? Pede para o padre vir fazer. Chama o padre, né? Chama o padre. Então aí o momento ali é um momento que é decisivo, a pessoa sabe que vai morrer. E a pessoa quer garantir, né, um lugarzinho bom, né, do outro lado. A pessoa não sabe o que tem lá do outro lado, mas quer garantir alguma coisa, né? Se não for assim com os homens, claro. A minha mulher que pergunta de vez em quando assim: onde está minha irmã, Alexandre? Onde será que ela está? Eu falo assim, depende, ela era muito materialista? Era, então ela deve estar por aí. Não acredito, não é possível. Ela deve estar em algum shopping. Ela está em algum shopping aí, pô. Ela era muito ligada no filho, era demais. E então... Pode crer que ela não foi lá para cima ainda, está por aí, pô. Tá no shopping. Porque esse trechinho aqui, esse trechinho que ele fala assim, que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados, por onde penetra a infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado, do amor próprio excessivo. Então, o instante da morte é algo que derruba tudo que a pessoa muitas vezes acreditou ou viveu, né? Sim. Situações, sentimentos. Então, a morte, a proximidade da morte faz a pessoa muitas vezes refletir, né, sobre a sua vida, né? Tem aquele trecho famoso do Steve Jobs, né, quando ele estava morrendo, que ele começa a pensar: tem tanto dinheiro, não posso fazer nada. Estou aqui morrendo com um câncerzinho no pâncreas e... Tem um texto dele, né? Que voltou aí por aí. Eu posso comprar o que eu quiser, mas não posso comprar minha vida. Porque... Pois é. Isso derruba realmente. Isso aí coloca o alto astral lá embaixo, né? Com certeza. O alto astral é um materialista, né? Exatamente. Não, é isso aí. Materialista. Eu quero ficar, mas não tem como, né? Com todo o dinheiro que eu tenho. Eu lembro também de uma entrevista do Leonardo falando quando o irmão dele estava morrendo com aquele câncer no pulmão lá, que eles gastaram uma fortuna, eles foram para tudo que é lugar que podia, tudo que é tratamento que existia, né? E no final o irmão foi. Ele fala: de que adianta ter tanto dinheiro? Então tem certas coisas que ajuda o cara a ser menos materialista, né?
com certeza. Sim. Por que eu dou tanto valor pro dinheiro, pô? Vamos usar esse negócio aí, vamos tocar a vida, ajudar quem puder, viver de maneira confortável, mas sem se agarrar no dinheiro, né? Como se o dinheiro fosse assim, a mola mestra, né, de tudo que tem na vida, né? Uhum. Aí você toma uma cacetada dessa aí, você dá uma... Opa, peraí. Não é por aí. Só comentando um pouquinho antes aqui, que eu acabei não falando, na página 81, quando ele o André Luiz se admira, né, da renúncia serena e santificante, né? Ele fala que reclamar a compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Então, você querer recompensa para ajudar uma pessoa que está numa situação muito pior, não tem o menor sentido, quer dizer, você está sendo mais cruel ainda. Sim. É a mesma coisa que você chegar para um cara que está em situação de rua, o cara já está ali vivendo na rua, passando fome. Você dá uns trocados pro cara e exige que o cara ainda faça um monte de coisa para você muitas vezes está torturando essa pessoa. Exatamente. E se o cara contar a vida dele para você, você não dá um esporro no cara, né? Como é que você fez isso? Veio parar aqui assim, tá vendo? Quer dizer, você está destruindo lá a moral do cara, né? E não adiantou de que a sua ajuda? Ajuda e fica quieto, pô. Pronto. E um pouquinho mais para frente ainda fala assim, porque as pessoas muitas vezes que estão interessadas em reconhecimento não percebem que, na verdade, ele foi ajudado e ele nem está sabendo. Então, como que eu vou exigir recompensa, né, retorno de quem eu estou ajudando, se eu fui ajudado e não estou nem sabendo, né? Pessoas me ajudaram e não exigiram nada de mim e eu estou exigindo do outro. Sabe, sei lá quantas vezes, né? Pois é. A história do livramento aí, né? Quem sabe não tem alguém pedindo pela gente lá há mais uns anos e você não está nem sabendo, né? Realmente. De repente já era para ter desencarnado, você está aqui ainda, né? E nem tá fazendo sabendo. Hora extra aqui, não sabe, né? Tá na hora extra e não tá sabendo. Como é que é o negócio? Só... Tem pelada lá em cima? Tem? Domingo você tá convocado. Teve lá, tem, rapaz. E domingo você tá jogando, hein? Você joga. Domingo você tá no time. Tá no titular. Domingo você ou tá no banco ou tá jogando. Mas tá no time lá em cima, estão te esperando. Ai. Tu sabe dessa, mano? O cara que, os dois amigos, ó, quem for, volta para falar como é que é. Aí o camarada perguntou, mas e aí, tem futebol lá em cima? Ele falou, tem, ele voltou para falar com o amigo, né? E você tá escalado domingo. Ai, meu Deus. É melhor não ter perguntado, né? Melhor ter ficado quieto, né? Não tava nem sabendo agora. Pois é. Aproveitar que sobrou alguns minutinhos, vou só compartilhar mais uma Manda. Matéria aqui. É o do ESD, né, que a Amanda conhece também. Estão vendo aí? Sim. Magnetismo, conceito e aplicação. Aqui fala sobre magnetismo, né, que o Alexandre atendeu o rapaz lá, né, o homem lá, né, que estava prestes a desencarnar, e aí ele fala de magnetismo, né, então eu busquei aqui uma explicação aqui que é do Livro dos Espíritos, que é sobre magnetismo, né, que ele tem origem, né, essa palavra magnetismo tem origem no nome Magnésia, que é uma antiga cidade da Ásia Menor, né, que é onde hoje é a Turquia. Então lá existe um minério que era capaz de atrair o ferro, ou seja, era um ímã, né, pedra ímã. Então o nome magnetismo vem dessa pedra chamada magnésia, que era um ímã, né. E aí ele é colocado aqui assim, isso está no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 2. O fluido magnético é a mesma coisa que fluido vital.
Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico, animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Então, esse fluido, ele está, vamos dizer assim, estamos mergulhados nele, né? Sim. E aí a gente... Está no Livro dos Espíritos também? Qual? Esse trechinho está no Livro dos Espíritos, Introdução, item 2. Introdução, item 2. Isso. E aí coloca que magnetizador é a pessoa que tem a capacidade de doar fluidos magnéticos a outrem. Médium curador é uma pessoa que pode curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Esse trechinho já está no Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 175. Pois eu passo esse documento para vocês. Uhum. Mas é só para, assim, a gente entendeu, né, o procedimento que o Alexandre fez lá no homem que estava prestes a desencarnar, né? Então, o que ele fez? Ele manipulou os fluidos magnéticos, utilizou do Afonso, que estava encarnado, que podia doar um fluido um pouco mais animalizado, que o Alexandre, estando desencarnado, ele não poderia fornecer esse fluido animalizado, porque ele estava desencarnado, né? Estava fora da carne. O Afonso, como estava encarnado, mesmo ele não tendo o corpo físico dele ali, ele estava ligado ao corpo físico. Então, ele era capaz de transmitir esse fluido animalizado para o homem que estava ali prestes a desencarnar. E aí, com esses fluidos, ele consegue, vamos dizer assim, reorganizar o perispírito dele, que já estava se descolando. Aí ele consegue harmonizar o perispírito junto ao corpo físico. Então, você vê a importância realmente desse magnetismo, né? A importância do passe, não deixa de ser um passe, né? Ele estava... Sim, mas é um passe. Porque o que a gente vai... Quando a gente vai no centro espírita, o que acontece é exatamente a mesma coisa. Que é o que está falando ali na segunda parte que eu li, que é do Livro dos Médiuns. Os médiuns, muitas vezes, têm propensão a trabalhos de cura, porque ele é capaz de manipular esses fluidos e ele é capaz de curar. Né? Então, o que o Alexandre fez através do Afonso foi justamente manipular esses fluidos magnéticos e, vamos assim, curar momentaneamente o rapaz que estava prestes a desencarnar. Sim. Na verdade, ele não é a origem do magnetismo, ele é o transporte, né? Ele é o transporte, ele é o meio. É a verdade. É o meio. Mas ele doa também, em função dele estar encarnado, ele doa a parte material dele. Isso que é o interessante. Dá mais força, né, para aquele que está encarnado e está precisando, né? O homem que estava lá prestes a desencarnar, ele precisava de um fluido compatível com a condição de encarnado, que só o Afonso é capaz de transmitir, né? É isso aí, mais algum comentário? Não. Terminamos por hoje, então.